Meus irmãos, vamos abrir em Gênesis, no capítulo 1. Quero ler com os irmãos o versículo 31. Gênesis 1, verso 31. Diz: E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o dia sexto. Senhor, eu peço agora, Pai, que pelo Teu Espírito, o Senhor nos conduza às Escrituras, para podermos, Senhor, entender mais um dos Teus atributos, Senhor. Nós vamos falar hoje sobre a Tua bondade, e eu peço que o Senhor clareie a nossa mente para entendermos a Tua palavra. Faça do nosso coração um solo fértil para que a semente que hoje for lançada caia numa terra boa para dar frutos que glorifiquem a Ti, Senhor. Peço que o Senhor nos abençoe nesse tempo. Eu oro no nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o Senhor havia criado todas as coisas. Esse capítulo 1 fala da criação. Tudo Deus tinha feito até esse sexto dia. E Deus olhou para tudo que Ele tinha feito, criou os mares, criou a terra, criou os céus, criou todas as árvores, animais, tudo que existe foi criado pelo Senhor durante esses 6 dias. E a conclusão que Deus chegou no final de tudo que Ele havia feito era: isso é muito bom. Deus chegou nessa conclusão de que é muito bom. Obviamente que nós não podemos discordar disso. Tudo que Deus criou é muito bom. Então Deus havia criado todas as coisas e no 7º dia a palavra diz que o Senhor descansou. Por que estamos usando esse texto hoje? Justamente para nós falarmos sobre a bondade de Deus. O Senhor viu que tudo que Ele havia criado era muito bom. Logo, Ele criou de acordo com o que é essência dEle. Por isso que era tudo muito bom. E nós vamos agora meditar um pouco nessa palavra, para nós podermos entender a bondade do Senhor em tudo que Ele criou. Nós vamos ver um pouco a respeito aqui da bondade do Senhor sobre a sua criação. Não apenas o fato dele ter colocado a sua essência, de as coisas serem boas pelo fato dele ser um Deus bondoso e disso ser parte da essência dele, mas também da sua bondade em cuidar daquilo que ele criou e da bondade do Senhor em nos amar e nos salvar. Então, meus amados, quero fazer uma rápida introdução aqui sobre isso, para nós lembrarmos um pouco aqui a respeito de que os atributos de Deus, eles não são características acrescentadas à sua essência. Não. Nós estamos falando aqui das perfeições do próprio Deus. Nós estamos aqui definindo Deus nas suas qualidades, aquilo que Ele é, não aquilo que Ele é acrescentado, naquilo como se Ele melhorasse em algum ponto, diferente de nós que vamos melhorando, que vamos acrescentando à nossa própria essência determinadas qualidades, vamos aperfeiçoando determinados pontos da nossa vida. Não, Deus não é assim. A criatura, ela é dessa forma porque ela é criada. É pelo fato de ter sido criada. Ela é finita, temporária. Deus, Ele é infinito, um ser eterno. E pelo fato dele ser eterno, Ele é perfeito em todas as suas qualidades, em todas as suas perfeições. Tem um texto de Don Kistler falando sobre os pensamentos de Jonathan Edwards a respeito de Deus. Jonathan Edwards definindo Deus. Quem é Deus? Um texto que, se não me engano, pode ser encontrado no site do Ministério Fiel. É disponível, os irmãos
Inclusive já tem acesso porque nos estudos bíblicos que nós demos aqui no ano passado, esse texto foi disponibilizado para os irmãos. E é um texto onde Jonathan Edwards ele chega a essa conclusão. Deus ele tem que ser perfeito. Ele tem que ser amoroso, ele tem que ser bondoso. Por quê? Porque ele é eterno. Ele é a causa de todas as coisas. Ele é a causa eterna. Ele não foi causado por nada, ele não é uma reação a alguma coisa, não. É do próprio Deus que todas as coisas foram criadas. Ele sempre foi. Durante todas as eternidades passadas, ele sempre foi. Mas ele criou. Então, meus amados, os atributos do Senhor não são perfeições que ele vai melhorando. Não. O fato de nós chamarmos de perfeição é porque é algo que ele tem plenamente. Não é que melhora ou piora. Não pode piorar porque senão não seria perfeição. E não pode melhorar porque senão não seria perfeito também. O fato de ser uma perfeição é porque é pleno. A essa natureza, meus amados, que o homem tem imperfeita, soma-se tantas outras coisas. O homem pode aprender a amar. O homem pode aprender a ser misericordioso. O homem pode aprender a ser bom. O homem pode ser piedoso. Dentre tantas outras coisas, o homem pode ter compaixão. Agora, ele vai aprender essas coisas com a experiência que ele vai tendo na vida. No meio em que ele vive, ele aprende dessa forma. Agora, ele só pode aprender porque Deus comunica a nós essas perfeições. Nós temos, meus amados, o DNA de Deus dentro de nós. E não falo aqui só a respeito dos crentes, dos eleitos, não. Falo isso da humanidade. O Senhor colocou no ser humano o seu DNA, a sua marca. O homem pode ser bom pelo fato de Deus ser bom. Isso é uma prova de que nós somos criados. Aqueles que acreditam no evolucionismo não podem defender o evolucionismo sob esse ponto de vista. O homem é bom não é porque ele é bom em si mesmo, não. É porque ele manifesta uma perfeição que lhe foi dada. E não lhe foi dada por alguma outra criatura. Não. Você não pode me dar alguma bondade. Eu aqui não posso te dar alguma bondade. Não. Mas eu posso te ensinar aqui sobre aquele que pode manifestar em você a bondade, porque ele comunicou a você isso. Logo, meus amados, nós definimos então aqui que os atributos perfazem a essência de Deus. E nós conhecemos isso com uma expressão chamada a glória de Deus. A glória de Deus é a manifestação visível da perfeição dos seus atributos. Quando nós damos glória ao Senhor, nós estamos reconhecendo as perfeições desse Deus na nossa vida. Quando nós levantamos as nossas mãos e dizemos glória a Deus nas alturas, nós estamos reconhecendo, meus amados, que Deus, Ele é perfeito em todas as suas qualidades. Nós estamos reconhecendo a sua bondade, nós estamos reconhecendo a sua soberania, a sua onipotência, a sua onipresença. Nós estamos reconhecendo essas coisas. Por quê? Porque a glória de Deus é a manifestação visível das suas perfeições. Também é importante, meus amados, nós temos por base aqui a transcendência do nosso Deus. Como Ele é separado de tudo que Ele criou. A santidade que nós vimos pouco tempo atrás aqui, a santidade do Senhor, em certo sentido, não é comunicável a nós. Por quê? Porque Deus é um ser transcendente, totalmente separado das suas criaturas. Um ser totalmente santo. Nós vimos na primeira mensagem dessa série sobre a solidão de Deus.
Não que Deus se sinta solitário, ele está triste por ser solitário. Não, não é nesse sentido. Quando nós falamos sobre a solidão de Deus, nós estamos falando sobre a independência que esse Deus tem. Ele é um ser independente. Não precisa de nós. Deus não criou porque se sentia sozinho. Não. Deus não estava sozinho. O Deus que nós servimos é um Deus trino. O Pai, o Filho, o Espírito. 3 pessoas em uma essência, partilhando de um amor eterno entre eles. Eles não estavam sozinhos. O nosso Deus não estava sozinho. Ele era satisfeito nele mesmo. Sempre foi. Ele é satisfeito nele mesmo. Sempre será. Ele criou pela sua vontade. Nós vamos ver um pouco mais disso daqui a pouco. Então, logo, meus amados, ele é independente da sua criação. Havia, meus amados, uma experiência de relacionamento entre as pessoas da Trindade durante toda a eternidade. E essa experiência justamente envolvia amor, envolvia bondade, compaixão umas pelas outras. Nós vimos, meus amados, aqui recentemente, em João 17, 21, se eu não me engano, foi no estudo bíblico da segunda-feira, o que é que o Pai, o Filho e o Espírito faziam antes das coisas serem criadas. Em João 17, 21, o Senhor Jesus Cristo fala que o Pai o amava antes de todas as coisas. Amor. O Senhor não necessita, meus amados, de nós. Ele não criou por algum tipo de necessidade que ele tinha. Ele criou para mostrar o seu amor, para que nós pudéssemos dar glória a Ele por causa do amor que Ele manifestava com o seu Filho e com o Espírito. Era por causa disso Ele quis criar. E Ele criou unicamente por sua vontade. E por Ele ter criado pela sua vontade, então nós aprendemos aqui também a respeito da imanência, ou seja, Deus se relacionando com a sua criatura, com toda a sua criação. Deus, ele não criou e largou a criação a ver navios. Não. Deus criou para poder se relacionar com ela. O relacionamento que nós temos, meus amados, uns com os outros, é justamente uma demonstração daquilo que Deus colocou em nós, porque Ele se relaciona conosco, porque Ele se relacionava com Ele mesmo na eternidade. A Trindade se relacionava e nós temos hoje relacionamentos por causa daquilo que é inerente ao próprio Deus. E Ele colocou em nós isso. E não só em nós, mas como Ele se relaciona conosco. Ele não nos deixou aqui, meus amados, sozinhos, largados. Não. O Senhor, Ele criou e Ele participa da sua criação. Isso é maravilhoso, meus amados. Isso é maravilhoso. Logo nós chegamos à conclusão de que o ato criacional de Deus é um ato de graça, é um ato de amor, é um ato de bondade. O Senhor é bom conosco pelo simples fato de Ele ter nos criado. Isso é maravilhoso, meus amados. E nós então temos, como criaturas, atributos que Ele repartiu conosco. Nós também podemos ser bons. Então agora quero aqui poder definir numa frase muito curta o que é bondade. Dentro dessa introdução que eu fiz, defino bondade da seguinte forma: é a disposição favorável de Deus, particularmente com os homens, mas também com o restante da criação. O que é bondade? Bondade é a disposição favorável de Deus com toda a sua criação, incluindo a humanidade. Deus é bom e Ele criou. Então, meus amados, nós conseguimos ver a bondade de Deus de algumas formas, e eu quero agora aqui tomar o restante do nosso tempo
vendo algumas formas em que Deus demonstra a sua bondade para conosco. A expressão da bondade de Deus na criação. Vamos ver aqui um pouquinho. Primeiro, nós podemos ver a manifestação da bondade do Senhor nas suas leis. As leis do Senhor manifestam a sua bondade. Elas são boas. Elas expressam a santidade do próprio Deus. Elas manifestam a justiça do próprio Deus. E aqueles que obedecem a essas leis, as leis celestiais, vivem muito melhor. Vivem muito melhor. Esses que obedecem às leis do Senhor são cercados não apenas das benesses divinas, mas também das recompensas humanas, que são reservadas para os justos. Olha só o que a palavra nos ensina em Salmo 142:7. Os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Olha o que o salmista está falando. Pelo fato do Senhor ser bom com ele, os justos se reunirão à sua volta, estarão cercando ele. Em Provérbios, a palavra nos ensina: quando os justos prosperam, a cidade exulta. Falando aqui de governança, porque a continuidade desse versículo fala sobre justamente os ímpios governarem e destruírem a cidade. Quando os justos prosperam, a cidade exulta. Os justos são aqueles que obedecem às leis do Senhor. Os justos são aqueles que recebem as benesses divinas. E estes prosperam. E os que estão à sua volta prosperam juntos, são felizes juntos. Quer dizer, aqueles que obedecem às leis do Senhor vivem melhor por causa disso, meus amados. E recebem recompensas humanas. Recebem. Provérbios 29, mais um texto. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Então perceba, meus amados, que a bondade do Senhor manifestada àqueles que são justos, aqueles a quem o Senhor elegeu, são vistas na vida deles. E isso traz frutos. Existe uma recompensa divina, porque os justos são aqueles que buscam guardar tesouros nos céus. Mas existe sim uma recompensa aqui na terra, no tempo em que nós vivemos. Nós, sendo justos, obedecendo às leis do Senhor que são boas para nós veremos recompensas na terra. Não estou dizendo, meus amados, às vezes de uma recompensa financeira, de algo material que muitas pessoas às vezes almejam e que às vezes entendem de forma muito errada uma ministração como essa que eu estou fazendo. Não. Às vezes me refiro aqui, meus amados, o que pode acontecer, não estou dizendo que isso não pode acontecer. Deus pode nos abençoar de diversas formas, meus amados. Eu mesmo já fui abençoado por Deus com coisas materiais. Agora, o Senhor nos abençoa e faz prosperar o nosso caminho, colocando às vezes outras pessoas ao nosso lado, para que possam ouvir o Evangelho, pessoas que nós podemos confiar, que nos abençoam, que nos aconselham, que nós podemos aconselhar. O crescimento do corpo de Cristo não se dá por coisas materiais, se dá por aqueles que são colocados ao nosso redor para que o Evangelho seja expandido e a glória do Senhor seja manifesta. O Pai seja glorificado. Jesus na terra fez tudo para que o Pai fosse glorificado. A nossa vida, meus irmãos, tem que ser para a glorificação do nome do nosso Deus. Se glorifica o nome do nosso Deus, é bom. Se não glorifica, não é bom. Em segundo lugar, meus amados, a bondade do Senhor se vê na variedade de coisas que o Senhor criou.
Quantas coisas foram criadas? Quantas? Se nós lemos esse capítulo 1 de Gênesis, nós vamos ver quantas coisas o Senhor criou. E nós já vamos começar a ver todas essas vertentes na nossa mente. Quando nós começamos a ler que o Senhor criou os céus, de imediato nós começamos a pensar no sol, na lua, nas nuvens, nas estrelas. Quando nós lemos que o Senhor criou as árvores, nós já vamos começar a imaginar um campo também todo florido, os frutos, os diversos tipos de árvores que existem. Quando nós lemos que o Senhor criou o mar, nós já começamos a pensar em riachos, em oceanos, em peixes. Pense, meus amados, num texto tão curto, de 30 versículos, que o Senhor criou todas as coisas. Nós conseguimos imaginar muitas outras coisas. Poderíamos gastar aqui algumas horas falando sobre a criação de Deus, só lendo 30 versículos. Isso, meus amados, mostra a variedade de coisas que Deus criou. E Deus colocou a sua bondade nisso. Nós vemos a bondade do Senhor na sua criação. Nós lemos no Salmo 104, ó Senhor, quão variadas são as tuas obras. Todas as coisas fizeste com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. E nós vemos Paulo falando isso lá em Romanos capítulo 1. Que todas as coisas que o Senhor criou mostram que existe um Criador. As coisas que Deus criou mostram que há um ser criador. Mostram a bondade. Nós nos maravilhamos com a criação, meus irmãos. Na avenida que dá para minha casa lá, todos os dias praticamente, às 5 horas da tarde, começa a encher de carro para ver, sabe o quê? O pôr do sol. Ímpios. E até justos podem ter lá no meio. Parados. Sabe para quê? Para poder vislumbrar a bondade do Senhor manifesta no pôr do sol. É lindo, é maravilhoso, cada dia de uma forma diferente. Cada dia o céu pintado com alguma cor. Isso é fantástico, meus irmãos. A natureza tão cheia de cores, de cheiros, de sabores. Quantas comidas nós podemos ter, podemos provar. É impossível a gente falar de tudo, é impossível. Os sentidos humanos, o fato de nós podermos ouvir, de nós podermos ver, sentir. Tudo isso, meus amados, é a beleza e a completude da criação que manifestam a glória desse Deus. Que manifestam como Deus é bom, porque Ele criou. Ele precisaria disso? O que é um pôr do sol diante da glória desse Deus? O que é poder ver um homem e uma mulher bonita, um homem bonito, diante da beleza e da majestade do Criador? O que é, meus irmãos? O que é isso? Nada! Mas para nós é uma mostra do que um dia nós iremos contemplar. É Deus mostrando a sua graça, o seu amor sobre nós. Nós vemos aqui, meus amados, num terceiro ponto, a bondade do Senhor se revela mesmo com a queda do homem. Então nós estamos vendo aqui a criação, a humanidade, tudo isso, Deus revelando sua bondade, mas agora nós começamos a entrar num ponto onde o Senhor revela sua bondade mesmo com o pecado. Porque o Senhor não deixou de ser bondoso conosco, mesmo com o pecado, meus irmãos. Apesar de toda a ofensa cometida contra o Criador, ainda assim Ele manteve a sua bondade, renovando a face da terra e enchendo a criatura desobediente e pecadora de bens infindáveis. Quantas pessoas
não recebem tantos bens, meus amados, e são pecadoras? Nós. Olhe para você mesmo. Já recebeu alguma coisa boa aí? É Deus cuidando de você. A providência do Senhor sobre toda a criação. Essa bondade manifestada a seres pecadores é uma criação manchada, se chama providência. É Deus cuidando. Deus imanente, se relacionando com a sua criação. Ele não nos deixou aqui sozinhos, não. Ele está conosco, Ele cuida da sua criação. Todo o funcionamento da criação vem de Deus. Isto é bondade. Senhor, Tu conservas os homens e os animais. Olha o que o salmista fala. Deus cuidando de nós. Nós temos também, meus amados, num quarto ponto, que não apenas o homem é beneficiado com a bondade de Deus, mas a criação também. A terra se tornou maldita por causa do pecado do homem. Isso está lá em Gênesis 3,17. Maldita é a terra por causa de ti, Deus disse para o homem. A terra se tornou maldita por causa do pecado do homem. Mas ainda assim, a terra, ela é beneficiada pela bondade do Criador. Não apenas nós somos beneficiados, meus irmãos, mas toda a criação é beneficiada. É interessante, quando nós lemos o livro de Jó, toda aquela reclamação de Jó, dos seus amigos, aquele falatório todo, e Deus só assistindo tudo aquilo. Então, no capítulo 38, Deus toma a palavra. E nós vemos o cuidado do Senhor com algumas palavras que Deus disse para Jó e podemos aprender com isso. Olha só o que Deus disse. Quem é que abre um canal para a chuva torrencial e um caminho para a tempestade trovejante, para fazer chover na terra, em que não vive nenhum homem, no deserto onde não há ninguém, para matar a sede do deserto árido e nele fazer brotar vegetação? Quem é que faz isso, meus irmãos? Somos nós. É você que caça a presa para a leoa e satisfaz a fome dos leões quando se agacham em suas tocas ou ficam à espreita no matagal? Quem dá alimento aos corvos quando os seus filhotes clamam a Deus e vagueiam por falta de comida? Quem é que faz isso? Agora, nesse momento, na floresta amazônica, no meio do safari, em qualquer lugar, pode ter um bichinho com fome. Quem é que vai dar o alimento para aquele bichinho? Somos nós. Nós aqui vamos lá dar o alimento para esse bichinho. Deus cuida de toda a sua criação. Uma criação caída, manchada pelo pecado por causa da queda. E Deus ainda assim sustenta todas as coisas por causa da sua bondade, da sua graça e misericórdia. Deus traz providência para nós, meus irmãos. Se isso não é uma bondade, é o que, meus irmãos? O que é que nós poderíamos dizer sobre isso, se não concluirmos que Deus é bom para com toda a sua criação, cuidando de nós? Em quinto e último lugar, e aqui o ponto mais importante de tudo, meus amados, de tudo, nós vimos que o Senhor cuida do homem, o Senhor cuida da criação, o Senhor mesmo com a queda ainda continua cuidando de nós, providenciando todas as coisas. Mas aqui, meus amados, nós entramos no ponto mais importante de tudo o que nós vimos. Onde nós vemos o ápice da bondade de Deus. É na encarnação do seu Filho Jesus. O Senhor Jesus Cristo, sendo Deus. Lá em Filipenses, Paulo nos ensina, não teve por usurpação ser igual a Deus. Não teve. Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo,
fazendo-se semelhante aos homens. Cristo se submeteu à humilhação de se tornar homem para poder comprar homens pecadores para Deus e restaurar todas as coisas. Ele se tornou homem, se humilhou para poder nos salvar e poder restaurar toda a criação. Não apenas a humanidade ser salva, mas toda a criação ser restaurada. O homem pecou e precisava de salvação, mas por causa da queda do homem, toda a criação foi maldita. Então era necessário que o Senhor viesse para nos salvar, mas também para restaurar tudo. E aí Paulo vem e nos diz em Romanos 8, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto, e não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. A bondade de Deus manifesta no seu Filho para nos salvar e para restaurar nele mesmo todas as coisas. Ainda gememos porque estamos em pecado. Não só nós gememos, mas toda a criação geme, esperando, aguardando a adoção, a nossa adoção como filhos, a saber, a nossa redenção do nosso corpo. Isso só pode ser viável por causa da encarnação do próprio Filho de Deus. O próprio Deus encarnado em Cristo humilhou-se a si mesmo, fazendo-se semelhante aos homens, padeceu, sofreu na mão dos pecadores, suportou a ira do Pai, tomando todo o cálice da ira de Deus, a ira santa que o Pai derramou sobre ele lá no Calvário, na cruz do Calvário. O Senhor suportou todas aquelas coisas para poder nos resgatar da maldição do pecado. Gálatas diz que o Senhor se tornou maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for levantado no madeiro. Ele se tornou maldito para que nós pudéssemos ser remidos e regenerados pelo Espírito Santo, para que pudéssemos ser reconciliados com Deus novamente. Isso é a manifestação máxima da bondade de Deus, meus amados, não só para conosco, seres humanos, mas para com toda a criação, porque a criação espera isso. A criação geme esperando a redenção do nosso corpo, quanto mais nós, meus irmãos. Mas isso é possível por quê? Porque Deus manifestou a sua bondade na encarnação do seu Filho. Nós um dia estaremos com Ele, meus amados. Isso sim é bondade. A criação também sabe o que é isso. Quando Jesus manifestou a sua divindade estando em carne, como por exemplo acalmando a tempestade, curando enfermos, como se Deus, o Senhor Jesus Cristo, estivesse dizendo assim: eu vou mostrar para vocês como vai ser sem pecado. Então ele diz para o mar: aquieta-te. E o mar faz bonança
Ele dizendo para nós: eu vou mostrar para vocês como vai ser. Coxo, toma a tua cama, levanta e anda. Eu vou mostrar para vocês como é que vai ser. O que queres que te faça? Que eu veja, Senhor. Então vê. Isso é a manifestação da bondade do Deus Criador e Altíssimo para conosco. O Senhor manifesta a bondade providenciando o nosso sustento, mas nós temos que olhar não para essas coisas, não. Nós temos que olhar para a cruz. Ali o Senhor manifestou a bondade dele para conosco. Como? Matando o seu filho, para que aquele castigo nos desse paz, para que nós fôssemos reconciliados com ele novamente. O Senhor tem interesse de nós estarmos com ele. O Pai tem interesse de nós estarmos com ele. Ele é bom para conosco, meus amados. E a nossa resposta a esta obra que ele fez na cruz por nós só pode ser uma resposta de amor, uma resposta de gratidão, uma resposta de louvor a esse Deus que nos ama, que é bom para conosco. Nós estávamos perdidos, nós estávamos no lamaçal do pecado, nós estávamos na sujeira, no lixo, mas o Senhor nos resgatou da maldição do pecado. O salmista, no Salmo 40, ele diz: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. O Senhor tem interesse em nos salvar. Ele quer que nós estejamos com Ele. Ele nos fez, pelo Seu Filho, participantes do relacionamento trinitário, meus irmãos, o relacionamento que o Pai, o Filho e o Espírito tinham antes de todas as coisas, agora pelo Filho encarnado e pela obra da cruz. Deus nos faz participantes desse relacionamento divino. Interesse do próprio Deus, meus amados. E não fomos nós que escolhemos isso, não. Ele nos escolheu para sermos ovelhas do seu pasto. Foi Ele que fez isso. A nossa resposta a Ele tem que ser uma resposta de amor. Não pode ser de outra coisa. Por quê? Porque nós reconhecemos como esse Deus é bom conosco. Encerro com Salmo 107, verso 8. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Louvem ao Senhor, porque o nosso Deus é bom e a sua bondade dura eternamente.